Olá, olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal do Oeste, no Instagram, Jornal do Oeste, e também aqui no nosso site, né, jornaldoeste.com. Um bom dia a todos vocês que estão por aí. Gente, eu olhei aqui a temperatura de hoje, nós temos previsão de 30 graus para hoje. Vocês acreditam nisso? Que inverno é esse? Esqueceram de fabricar o inverno aqui na região oeste do Paraná? Bom dia a todos. Olha só, a Beatriz e o Leandro Cavazani, um bom dia para vocês. Então, a nossa previsão do tempo para o fim de semana, uma previsão do tempo bem agradável, de 15 graus é a mínima nesse sábado e domingo, e a máxima de 29 graus com sol, dias ensolarados aí neste fim de semana. Nós temos uma provável queda de temperatura e possibilidade de chuvas só na sexta-feira da semana que vem. Bom dia, Thaís Letícia Saladini, bom dia, Eulália. Oi, tia Eulália, bom dia, agora que eu fui olhar ali, tudo bem contigo? Esses dias eu falei da tua festa de aniversário aqui, hein, que foi um festerê danado, uma festa boa. Foi uma semana de conversa por WhatsApp, que daí a festa já começou ali, e depois uma festa super divertida pelo Zoom, onde a gente pôde ver e conhecer alguns parentes que eu até então ainda não tinha conhecido pessoalmente, conheci pela internet. Um beijo grande para a tia Eulália, para o tio Ari, fiquem bem aí em Dom Eliseu, no Pará. Simone Mota, bom dia. Cristina Pereira, Mariângela Todeschini e Jussiano Patrícia, bom dia para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Então, como eu estava falando, nossa semana vai ser uma semana também muito ensolarada, com previsão de quedas de temperatura e chuva só para sexta-feira da semana 4 de julho, aí pode ser que dê uma queda aí até 4 graus de mínima com chuva nesta sexta-feira e no sábado frio de 3 a 14 graus na próxima semana, porque esse fim de semana pode até usar bermuda, eu acho, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, 29 graus de máxima é o que vai acontecer por aí. Líria Gruger Poda, bom dia. E a tia Olália colocou, eu ouvi, obrigada. Foi uma delícia de festa de aniversário. G Santos, bom dia para ti também. Bom, a gente vai começando aqui, então, nessa sexta-feira, com as notícias não muito boas, né, César Fedel? Bom dia para você também. Infelizmente, ontem, a Secretaria Municipal de Toledo confirmou mais um óbito, né? Trata-se de um senhor de 62 anos, aqui na cidade de Toledo, então conta aí já 22 óbitos por Covid-19 aqui em Toledo. E isso é muito triste, a gente deixa os nossos sentimentos a todos os parentes desses 22 óbitos e também todos aqueles que estão internados ou com Covid-19. A gente deseja, então, uma rápida recuperação, tá? Os números não são muito bons, muito positivos, a gente está virando notícia nacional já, né? A questão do estado do Paraná ter crescido muito rápido os números, assim como aconteceu lá no norte, no nordeste, depois veio para São Paulo, Rio de Janeiro. Agora nós aqui estamos sendo o ponto de olhar aí, de um olhar diferenciado para o Ministério da Saúde, inclusive, por conta da subida brusca aí dos casos de Covid-19 aqui no nosso estado e também ali na região do Rio Grande do Sul. Santa Catarina ainda está com um número menor de casos, inclusive menor de óbitos por dia. A média de Santa Catarina é 16 casos por dia. O Paraná já passa de 50 de média de óbitos por dia, tá? Conforme o boletim de ontem, então, esse senhor foi atendido pelo pronto atendimento municipal, ali o mini hospital, né? No dia 18 de junho, apresentou os primeiros sintomas no dia 14, foi coletado, então, o RT-PCR, que é aquele exame do Cotonete, né? Na mesma data, e foi diagnosticado, então, com o Covid-19 e ficou internado na UTI, no Hospital Bom Jesus, desde então. Desde que ele se apresentou e falou que não estava bem, né? E ele evoluiu, então, para óbito ontem. Tanto a secretária Denise Liel quanto o porta-voz enfatizaram que é grave, né? E eu vou abrir aspas aqui para uma frase da Denise: a incidência da doença não vai baixar, mas o poder público tentará manter e adequada à população. Fecha aspas. Esse é o comentário da Denise Liel ontem na prefeitura aqui de Toledo. Os casos a cada 100 mil habitantes aqui em Toledo já subiram para 1.790
total de 140.635 habitantes aqui em Toledo. Bom dia, Zani, bom dia, Marta Machado, bom dia, Jaqueline. A gente está, então, falando aí dos dados do Covid-19 aqui em Toledo. Toledo, que é a maior cidade com incidência em casos e está em 5º lugar no Paraná, tá? É a maior na regional e está em 5º lugar no Paraná. Atualmente, o município vive a 29ª semana da epidemiologia. Para não falar errado, é melhor falar devagar, né? Oi, Ana Paula, já ganhei aqui do Facebook, do Jornal do Oeste. Bom dia, que prestígio para a gente ter você como super fã. Bom, a gente está com um número... passamos aí então os 2.500 casos aqui na cidade de Toledo. Isso é um número bem alto, um número elevado. Eu agradeço às meninas aí da redação por terem feito essa apuração dos dados, né? Que tá aqui tudo certinho no site do Jornal do Oeste. Você pode acompanhar todas essas informações, né? Tá tudo lá no site. Toledo ultrapassou os 2.500 casos de Covid-19. O boletim, então, por isso que até o Márcio Pimentel não falou que o Santos colocou que está cortando. Eu vou mudar a rede do Wi-Fi aqui, então, G, só um pouquinho, vamos ver se melhora. Eu já vou trocar a rede agora, G, obrigada por avisar lá, tá? Erlete, bom dia para você também. Olha só, então, ontem o boletim mostrou então que nós estamos com 775 pessoas ativas ao novo coronavírus, são 1.768 pacientes recuperados, 22 óbitos, 2.565 casos confirmados ao todo, tá? E no momento também são 207 pessoas que estão em análise, que aguardam aí, então, um resultado da doença, tá? Do teste da doença. A Marta colocou, Bruna, mas não corre o risco de parar? Acho que você estava falando com relação a trocar a Wi-Fi, né? Sandra Cristina colocou, bom dia, entrei agora. Quantos casos nas últimas 24 horas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque... Deixa eu só abrir meu boletim para te responder essa mensagem corretamente, tá? Que eu tô nas últimas 24 horas. Aqui em Toledo, nós tivemos 38 casos, tá? 38 casos confirmados ontem pelo boletim. Desses 38, 14 são do SUS e os outros 24, então, da saúde privada, tá? 38 casos, então, confirmados no dia de ontem, tá? Ana Paula, Alba, bom dia, dona Alba. Um beijo para ti, bom dia, Florianópolis. Bom dia para Ana Paula, que deve estar por aí me assistindo também. E uma Todeschini Albano, um bom dia. Então, esses são os dados do Covid-19 aqui de Toledo. São dados preocupantes. A gente tem que lembrar que há necessidade, sim, de todos nós nos cuidarmos, né? Porque não adianta nada falar e daí sair por aí fazendo o que for. Gê, obrigada por ter avisado, tá? Eu troquei a rede do Wi-Fi aqui em casa, a gente tem aqueles que espalham a rede, agora nem me lembro o nome daqueles aparelhinhos que espalham a rede e às vezes eu saio de um lugar para o outro, não conecta direito, né? Coisas de internet. Bom dia, Márcio Jogador, bom dia, Medianeira. A Marta colocou, eu quis dizer por causa dos casos que aumentam muito, será que não corre o risco de fechar tudo de novo? Marta, então, não sei se corre risco ou não, né? A gente está observando os casos aí e o que a gente observa também é que o Ministério Público do Paraná ontem, ele emitiu uma nota, inclusive essa nota está lá no site do Jornal do Oeste, eu vou pegar ela para dar uma lida em alguns pontos, alguns tópicos, né? Ele manifestou, então, ser contra a atitude do governo de estado de não renovar o decreto 4.942 com relação às restrições, tá? E a gente sabe que o Ministério Público tem um pouquinho de força, afinal de contas, foi por conta do Ministério Público que foi feito esse decreto lá no final de junho, desculpa, e agora vamos ver o que vai acontecer a partir dessa manifestação de contrariedade à renovação do decreto, tá? Lá no manifesto eles falam que são contra, tendo em vista a evidência
que o período, inclusive o secretário Beto Preto falou isso ontem em entrevista para outras emissoras de televisão, né? Ele comentou que não teve baixa nos casos, não, assim, a curva continuou em ascendência, né? Então são questões que eu acho que vão ser reavaliadas, mas eu realmente não sei o que pode acontecer, só se tiver uma ação muito mais forte aí do Ministério Público. As 4 macro-regiões do Ministério Público fizeram também essa mesma manifestação ontem à tarde, né? Movimentando aí, dizendo que não estavam favoráveis ao não uso, à não renovação do decreto estadual 4.942, tá? Principalmente porque algumas cidades não fizeram e não cumpriram o período aí estipulado pelo governador, né? Então eles apontam a falta de atendimento médico, a falta de medicação, pré-anestésicos, relaxantes musculares para os internamentos de UTI e outros remédios ali. Eles apontam também nessa carta, que você pode ler na íntegra, jornaldoeste.com.br, eles alegam também as questões de dificuldade de estrutura e de pessoal para atendimento, né? Então tem uma vasta alegação aí do Ministério Público com relação à não renovação desse decreto. Aí a gente fica assim, o Ministério Público ele tem o objetivo de defender os direitos da lei, né? Os direitos da vida, os direitos do cidadão de uma forma geral, e é o que eles estão fazendo. Aí eles apresentam essas manifestações e o governo do estado tem que responder a esses manifestos, né? Na vez passada foi uma intimação, assim, não, vocês têm que apresentar algum resultado. Agora não, agora foi uma manifestação pública dizendo que eles não estão a favor de que não se cumpra o decreto, mas eles não estão exigindo um posicionamento, uma atitude do governador, né? Então são essas as diferenças do que aconteceu há 20 dias atrás e o que está acontecendo agora. A Elaine Pinheiro colocou: bom dia, Bruna, quando vamos dar uma volta na cidade de carro? Olha, Elaine, essa semana eu até pensei em dar uma volta de carro para dar uma olhada no comércio, para dar uma olhada como é que estão as coisas e tudo mais. Mas o meu esposo, que sempre dirige o carro para mim, essa semana ele teve todos os dias coisas para fazer fora de casa, com relação ao trabalho dele também, que a gente está se organizando aqui em casa. Um período um faz as coisas do trabalho, um período o outro faz para as crianças terem atenção aí, né? E essa semana, todos os dias pela manhã, os meus filhos com provas online, então eu não podia pedir para eles cuidarem do bebê, e o meu esposo com funções do trabalho dele, que eu também não tinha como pegar o carro e sair filmando, né? Eu preciso de alguém para fazer isso. Quem sabe na semana que vem, Elaine, a gente consiga dar uma voltinha aí pela cidade, tá? A Sandra colocou: obrigado, Bruna. A Suzy: bom dia, secretária, como é que tá você aí nessa correria? A tia Olália colocou: Bruna, ainda tá falhando, mas penso que seja a nossa internet. Dá um jeito aí, tia. A Marta colocou: obrigado pela informação, mas é fato, fechar não resolve. Não resolveu, pois é. Proletor colocou: bom dia, mas você acha que pode fechar tudo ainda? Se as coisas continuarem subindo de um jeito brusco, assim, e se as regionais não tiverem remédio, eu acho que pode fechar, preletor. Porque a partir do momento que não tem remédio, como é que vai internar esse povo aí? Se ficar doente, como é que interna? Eu acho que a gente vai ter que tomar muito cuidado para não fechar de novo. Agora vem a função da comunidade, agora vem a função da população tomar seus devidos cuidados, só sair se for necessário, utilizar máscara, álcool gel, evitar qualquer tipo de circulação desnecessária, para que a coisa possa ter uma queda. Agora vem a nossa função. Vocês estão vendo que, porque o prefeito isso, porque o governador aquilo, eles estão tendo que tomar medidas para a gente evitar de ficar doente, né? E ficar sem remédio, e ficar sem internamento, e ficar sem as coisas que são necessárias para a saúde básica. Então, são cuidados aí que eles já tomaram as providências. Cresceu. Agora tem que continuar aberto, mas e daí? Quem que tem que fazer a sua parte? Nós, né? Denunciando se tem festinha clandestina na casa do vizinho, denunciando se vê alguma irregularidade, cumprindo aí o toque de recolher, porque o toque de recolher, na verdade, é para evitar, sim, essa circulação clandestina das pessoas na rua, porque a gente sabe que tem os trabalhadores e esses têm direito de estarem circulando, né? Então tem bastante cuidado que nós, cidadãos, temos que ter a partir de agora. A gente já tinha que ter tido desde o começo e tá vendo que por falta e por irresponsabilidade dos cidadãos de forma geral, a gente não tá conseguindo, né? Manter um índice baixo.
Fabiana, bom dia. A Íria Maria, bom dia para ti também. Preletor colocou: estamos trabalhando na feira com responsabilidade, mas ainda tem pessoas que não acreditam. Pois é. Você tá aí, né? Tá na feira, tá vendo o povo todo dia, tá vendo como é que a situação corre. Ontem eu fui até o jornal e minha casa é bem pertinho do jornal, eu vou a pé e volto a pé. E eu passei por poucas pessoas na rua, mas essas pessoas na rua estavam com a máscara no queixo, estavam com a máscara errada. E eu fico pensando, meu Deus, mas quanto mais vai ter que dizer que a máscara tem que estar certa? Porque não é o fato de, eu tô aqui com a máscara direitinho, mas eu vou caminhar, não tem ninguém na rua, eu vou baixar. A partir do momento que eu baixo, eu contaminei a parte da máscara de fora, né, que estava ali sendo utilizada, ela tá toda suja, tá toda contaminada. Então, ela não pode, de forma alguma, ser reposta aqui no nariz de novo, porque ela já tá toda suja, né? E daí você coloca ela aqui no queixo, toda a sujeira que tava fora dela, você tá respirando aqui. Do que adiantou? Não adiantou de nada. Então, tem que colocar a máscara direitinho. Domício Pedra colocou: bom dia, acredito que a única coisa a fazer agora é proteger as crianças. Quanto ao resto, ninguém sabe o que fazer, exceto manter o comércio. Sandra Cristina colocou: essa circulação desnecessária é o problema. Sou de Marechal e é que muitas pessoas não colaboram e ainda existem os que acham que o vírus não existe. Pois é, Sandra. Hoje eu vi no anúncio da BBC, lá de Londres, um jovem que um pouco antes de morrer confessou aos enfermeiros que estavam cuidando dele que ele realmente cometeu um erro, indo numa festa do Covid, né? Uma festa do Corona que está acontecendo em alguns países aí, onde eles promovem uma festa clandestina para provar que o Covid-19 não existe, para provar que não tem como o Covid existe, que esse negócio de transmissão por aglomeração não funciona e tudo mais. Só que o que eles estão conseguindo provar é que a transmissão por aglomeração funciona sim. E alguns não querem confessar que participaram desse tipo de festa, e esse rapaz, um pouco antes de vir a óbito, confessou então para os enfermeiros que estavam cuidando dele, para a equipe médica, que ele tinha participado de uma festa dessa e que infelizmente ele percebeu que o Covid-19 existe e que foi uma verdadeira besteira o que ele fez, né? O Roberto Fagundes colocou: bom dia, a transmissão tá 10. Que bom, Roberto, obrigada pelo feedback aí, tá? Ontem alguém me perguntou a respeito do Detran e hoje o Detran anunciou então que ele vai começar a funcionar gradativamente nas opções aí, nos serviços presenciais. A princípio, então, o Detran vai funcionar apenas, né, com o atendimento ao público vai ser para o agendamento de biometria, que tem que fazer para conseguir a carteira, né? E a foto da primeira habilitação. Também vai marcar, então, os exames práticos e teóricos. Então, a partir de agora, então, o Detran está autorizado a funcionar com atendimento ao público agendado, tá? O serviço de biometria, tirar foto para a primeira habilitação, exames práticos e exames teóricos. E falando em biometria, também é um destaque do nosso site jornaldoeste.com.br, é que as eleições desse ano, que vão acontecer em novembro e não mais em outubro, não vão fazer a biometria, porque, né, encostar lá, mesmo com a higienização e tudo mais, pode ser que aconteça algum problema, então não vai ter a biometria nessa eleição. O eleitor vai ter que baixar o aplicativo e-Título, que daí lá no e-Título tem a foto do eleitor, e esse vai ter que ser apresentado na hora da votação para que o mesário possa verificar ali, então, as informações adequadas. Vai ser um problema muito grande essas eleições, porque a gente sabe que existe horário de pico, existe horário de fila, e eu quero só ver a confusão que isso vai dar. Porque até novembro eu não acredito que nós estejamos imunes ao Covid-19, né? Mesmo que saia uma vacina milagrosa no próximo mês, acredito que existam ainda alguns cuidados necessários a serem tomados. E eu quero só ver. Nós vamos acompanhar, nós vamos fazer áudio e live aqui para vocês. Nós vamos ver como é que esse negócio vai funcionar. Porque eu tô para ver que, nós vamos ter problema nessas eleições. Quero parabenizar, o preletor colocou, quero parabenizar o prefeito por liberar as igrejas, pois é o nosso refúgio espiritual. Graças a Deus podemos falar com o Senhor.
Preletor, eu acho que tem pessoas que gostam muito de ir à igreja, de estar lá, mas eu também acredito que a palavra, o Senhor escuta a gente em qualquer lugar, né? E nesse momento eu acho que o Senhor quer a gente vivo e fazendo as coisas direitinho. Mas também vejo que a igreja é um lugar que tem tomado muito cuidado. Hoje, inclusive, eu entrei em alguns Facebooks de igreja para ver como que isso está funcionando, né? E a própria Paróquia Cristo Rei aqui está funcionando da seguinte forma: a capacidade da Paróquia Cristo Rei é bem grande, mas eles estão aceitando apenas 180 fiéis. Tem que ter entre 13 e 60 anos, não pode ser dos grupos de risco se tiver nessa idade, né? E tem que vir meia hora antes para poder fazer a organização da entrada na igreja, a higienização correta das mãos e tudo mais. Se você for até a igreja, seja ela católica ou evangélica, lembre que mesmo tendo que aguardar para entrar na igreja, você não pode fazer aglomeração fora dela. Então, você não pode ficar numa rodinha batendo papo e tudo mais. Se você vai conversar, lembra de manter os 2 metros de distância. Mas todo mundo tem que estar em 2 metros de distância, né? Então, tem esses cuidados que são importantes. A igreja lá dentro vai estar tomando todos os cuidados para as pessoas poderem estar lá e ouvir o seu orientador espiritual, né, o seu orientador religioso, o padre, o pastor ou qualquer que seja a sua religião. Lá dentro vai estar sendo tomado todo cuidado. O problema é fora. Fora não pode ter aglomeração, fora tem que tomar cuidado. E é a mesma coisa que acontece nas fábricas. Todo mundo fala que fábrica, a indústria tem que fechar, que isso, que aquilo, que aquele outro. Dentro da indústria, a indústria está tomando cuidado. Fora dela, o funcionário está se cuidando. O funcionário está mantendo distanciamento? O funcionário está com a máscara no lugar certo? O funcionário está evitando de ir no supermercado? O funcionário está evitando de ficar fazendo festinha? O funcionário está evitando... É assim que a gente tem que pensar. Para a igreja estar funcionando, a gente tem que cumprir o que tem que ser feito fora da igreja também, né? Não adianta só a igreja lá estar com o xizinho na cadeira, não pode sentar aqui, o álcool gel disponível, o padre se dá um torto lá, né? Se redobra para conseguir fazer a hora da Santa Ceia e daí sai lá fora e fica de braço cruzado com a máscara aqui, conversando com o amigo bem pertinho. E daí 2, 3 semanas depois apresenta o Covid-19. Então tem que tomar alguns cuidados fora da igreja também, porque a igreja em si lá dentro tá tudo cuidado, tá tudo limpinho, higienizado, né, tendo os devidos cuidados, mas e o resto? Tem que lembrar do resto, tem que se posicionar de todas as formas, né, tem que ver todos os lados. A Marta colocou ali, obrigada. Preletor colocou, verdade, a nossa é de 500 pessoas, só pode 80 por dia, tá vendo? É um número bem reduzido, e mesmo assim reduz até a idade, né? Rosângela Machado, bom dia, graças a Deus a igreja aberta. Pois é, então vamos tomar todos os cuidados necessários aí para que ela possa continuar aberta e recebendo seus fiéis. Se a gente não cuidar, né? Porque às vezes a gente não pega na igreja, a gente pega no mercado, a gente pega tomando chimarrão com a comadre no quintal, a gente pega indo dar aquela olhadinha na casa da filha para ver se tá tudo bem, aquele almocinho de domingo, mas só vem meu filho e minha filha que almoçar no domingo, tem que tomar muito cuidado, porque um dos grandes casos que estão acontecendo de transmissão é familiar. Mas meu pai e minha mãe estavam isolados e pegaram por quê? Quem que foi lá visitar? Daí vão começando a ver esses históricos aí, a gente sabe que tem que tomar muito cuidado, sim, é um momento bem difícil para todos nós. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mais informações, jornaldoeste.com.br. Qualquer hora, qualquer momento a gente entra aqui, o Márcio ou eu, com informações para vocês. E hoje ainda tem o Fim de Tarde com o Editor, que o Márcio Pimentel vai trazer para vocês. Então, as informações com todo o conteúdo para você ficar por dentro, e o boletim, que ontem, infelizmente, saiu muito tarde o boletim, a gente não conseguiu, então, falar para vocês ao vivo aí, mas a gente já tinha notícia do óbito, mas os casos saíram mais tarde, né? E o Márcio Pimentel traz, então, as informações para vocês aí no Fim de Tarde com o Editor, após as 17 horas, quando o boletim sair, tá bom? Gente, um beijo a todos, um bom fim de semana, tomem cuidado, lembrem que a gente tá com horário de restrição noturno de trânsito, das 21 horas, das 6 horas da manhã, né, que é o toque de recolher, e tomem bastante cuidado com isso. Semana que vem eu prometo que a gente vai dar uma voltinha por Toledo para ver como é que estão as coisas e para vocês poderem passear por aí, tá bom? Um beijo grande, Marta, beijo para ti, um fim de semana bom para todos. Acesse jornaldoeste.com.br, curte a gente no Instagram e acompanhe as informações atualizadas todos os dias, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.